Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4, verso 6, que diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém. Então esta é a palavra que Deus tem para nós hoje, né? Uma palavra que ensina que a gente tem que falar coisas, que nós temos que falar, que as nossas palavras, elas têm que ajudar as pessoas que ouvem, que as nossas palavras têm que abençoar a vida das pessoas que nos ouvem falar, né? Então, a palavra de Deus nos ensina lá em Apocalipse que lá no céu não vai ter mais tristeza. Lá no céu não vai ter depressão. Lá no céu não vai ter desânimo. Por quê? Porque as pessoas que falam palavras de maldição, elas não vão entrar no céu. Elas não vão ser arrebatadas por Jesus quando Jesus voltar, né? Porque hoje nós vemos muitas pessoas que são crentes, pessoas que são batizados, pessoas que pregam, pessoas que cantam na igreja, mas que lá na empresa, lá em casa, lá na rua, aquela pessoa fala mentira, aquela pessoa engana os outros com palavras enganosas. As pessoas xingam umas às outras, maltratam umas às outras com palavras, mas quando chega na hora da reunião, dentro da casa de oração, a pessoa, ela quer cantar bonito, a pessoa quer pregar bonito, né? Mas pela mesma boca que está saindo um hino a Deus, pela mesma boca que está sendo pregada a palavra de Deus, antes, pelaquela mesma boca já saiu palavrão, já saiu xingamentos, já saiu mentiras, né? E a palavra de Deus nos ensina que de uma mesma boca procedem bênçãos e maldição, mas que isso não deve acontecer. Isso não pode acontecer na vida de um crente fiel a Deus. Porque pela boca do crente que é fiel a Deus, só deve sair a verdade, só deve sair palavras de verdade, palavras de bênçãos, palavras que vão edificar a vida de quem está ouvindo. Quando uma pessoa ouve
um palavrão, quando uma pessoa ouve alguém falando um palavrão, quando alguém ouve alguém falando um xingamento, falando mentira, a vida da pessoa que ouviu está sendo edificada? Está sendo abençoada? Não. Porque aquela pessoa fica triste. Quando alguém recebe um xingamento, a pessoa fica triste. Né? Às vezes, quantas pessoas que dizem assim, olha, eu não vou mais na casa de oração porque uma pessoa lá me falou algo que me entristeceu. Ah, eu não vou mais no grupo de oração porque alguém lá do grupo de oração me falou uma palavra que me entristeceu. A pessoa falou mal de mim. A pessoa me xingou. A pessoa gritou comigo. Por quê? Aquela pessoa que falou aqueles xingamentos, aquela pessoa que maltratou a outra pessoa com palavras, ela não fez esse ensinamento, ela não seguiu esse ensinamento de Deus, que está aqui em Colossenses capítulo 4, verso 6, que diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então a gente tem que responder a cada pessoa com boas palavras e não com más palavras. Jesus, ele ensina lá no Sermão do Monte, né? Lá em Mateus, para a gente abençoar as pessoas que nos amaldiçoam. Então, se alguém fala palavras de maldição contra nós, a gente não vai falar de volta palavras de maldição contra aquela pessoa. A gente vai falar palavras de bênção. A gente vai falar palavras que vão edificar a vida daquela pessoa. A gente vai falar a palavra de Deus para aquela pessoa. Se alguma pessoa nos xingou, se alguma pessoa nos maltratou com palavras, nós vamos abençoar a vida daquela pessoa com palavras, pregando a palavra de Deus para aquela pessoa, anunciando o Evangelho para aquela pessoa. Né? Se alguma pessoa desejou o mal para nós, né? Por exemplo, se alguém, né, disse que seria bom que a gente morresse, né, o que a gente vai responder para aquela pessoa? Né? A gente vai orar por aquela pessoa. Né? A gente vai orar por aquela pessoa, a gente vai pregar. Aquela pessoa deseja, né, que a nossa vida aqui na terra termine. Mas nós vamos orar por aquela pessoa, para que aquela pessoa conheça a palavra de Deus, para que aquela pessoa se arrependa do mal que fez e tenha vida eterna com Deus. Agora, aqui em Efésios, capítulo 4, verso 29. Efésios, capítulo 4, verso 29, que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Né? Aqueles crentes que jogam futebol, aqueles crentes que vão lá no campo assistir jogo e fica falando palavrão lá no campo.
Né? Aqueles palavrão que aqueles crentes falam lá no campo, está edificando? Está abençoando? Não está. Porque Jesus Cristo, ele não ficava falando palavrão. Jesus Cristo, ele pregava a palavra de Deus para as pessoas. Jesus Cristo, ele corrigia quando alguém estava fazendo alguma coisa errada. Jesus pregava a palavra de Deus para aquela pessoa, corrigindo aquela pessoa, para que aquela pessoa viesse a se arrepender do mal que tinha feito. Então Jesus Cristo, ele abençoava as pessoas com palavras, né? E nós também temos que abençoar o nosso próximo com palavras. Então, se eu falo um palavrão para uma pessoa, né, eu estou edificando aquela pessoa? Eu estou abençoando a vida daquela pessoa? Não. Porque aquela pessoa, quando ouvir eu falar palavrão, ela vai ficar triste. Ela vai ficar com raiva. Então ela não vai ter a vida edificada. Mas se eu pregar a palavra de Deus para aquela pessoa, se eu anunciar a palavra de Deus para aquela pessoa, se eu falar para aquela pessoa as palavras que vão animar aquela pessoa, edificar a vida daquela pessoa, palavras que vão fazer bem para aquela pessoa, eu estou servindo a Deus. Né? Agora, aquele crente que fica falando palavrão lá no campo, né, no jogo de futebol, na frente de uma televisão, aquele crente que fica falando mentira, aquele crente que fica inventando mentira, né, da vida dos outros, né? Aquele crente que fica amaldiçoando as outras pessoas com palavras. Então esse crente, ele não está servindo a Deus, né? Mas hoje em dia existem aqueles teólogos que falam: olha, Jesus Cristo, ele morreu lá na cruz. O sacrifício de Jesus lá na cruz nos salvou. Então nós estamos salvos. Só fala até aí. Mas esses teólogos não falam que somente o fato de Jesus ter morrido na cruz não vai salvar uma pessoa. A pessoa tem que praticar também o que Jesus ensinou. Porque Jesus Cristo, ele não veio só aqui nessa terra para morrer na cruz. Jesus Cristo veio aqui na terra para pregar o Evangelho. Jesus Cristo, ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? Quando Jesus Cristo, né, foi lá naquele poço, aonde estava aquela mulher, e Jesus Cristo pediu água para ela, né? E aí Jesus Cristo disse para ela que ele poderia dar para ela uma água viva, que ela nunca mais ia ter sede. Aquela mulher pediu a água viva que Jesus disse. E Jesus falou para ela: olha, Jesus Cristo não falou assim para ela: olha, mulher, eu vou morrer na cruz para te salvar, e você está salva. Não, Jesus Cristo não falou isso não. Jesus falou para aquela mulher tirar da casa dela um homem que morava com ela, que não era o marido dela. Aquele homem que estava morando na casa daquela mulher, ele já era casado com uma outra mulher. E para que aquela mulher fosse salva, ela tinha que deixar o adultério. Ela tinha que tirar aquele homem ali da casa dela. E falar para aquele homem ir embora da casa dela, porque ele não era o marido dela. Então Jesus Cristo pregou a palavra de salvação para aquela mulher. E aquela mulher aceitou a palavra que Jesus pregou para ela. Então não é igual a esses teólogos que ficam falando que só porque Jesus morreu na cruz todo mundo está salvo.
Porque se fosse assim, Jesus Cristo tinha falado para aquela mulher: olha, mulher, pode ficar com esse homem casado aí dentro da sua casa. Pode ficar no adultério. Pode ficar trocando de marido toda hora. Porque eu vou morrer na cruz para te salvar. A minha graça vai te salvar. Não. Jesus, ele pregou uma palavra de arrependimento para aquela mulher. E aquela mulher aceitou a pregação de Jesus. Então, não adianta a pessoa ficar pensando que vai para o céu, que vai ser salva, só porque Jesus morreu na cruz por ela. Não. A pessoa tem que praticar o que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou? Jesus ensinou a gente a não amaldiçoar ninguém. Jesus Cristo nos ensinou a abençoar todos, até os nossos inimigos, aquelas pessoas que fazem o mal para nós. Jesus Cristo ensinou a gente fazer o bem para eles, a gente abençoar eles. Jesus Cristo disse para a gente abençoar as pessoas que nos amaldiçoam. Jesus Cristo nos ensinou a falar sempre a verdade. Aconteça o que acontecer, a gente sempre fala a verdade, não fala a mentira. Então não adianta nada a pessoa batizar, tomar Santa Ceia, ter o nome escrito no livro de registro da igreja, ter uma carteirinha de membro da igreja, cantar na igreja, profetizar na igreja, pregar. Não adianta a pessoa ir para o monte e depois falar mentira, depois falar palavrão, depois falar xingamento, ficar xingando os outros, maldizendo as pessoas. Então não adianta isso. Então a pessoa tem que fazer o que está escrito aqui em Efésios, capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E fazer também o que está escrito aqui em Colossenses, capítulo 4, verso 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então é o que Deus nos ensina. Deus nos ensina que somente o sacrifício de Jesus lá na cruz não salva. A pessoa tem que crer no sacrifício de Jesus lá na cruz, mas tem que também que praticar os ensinamentos de Jesus. Tem que fazer o que Jesus ensinou. A palavra de Deus diz: sede, pois, imitadores de Cristo. Aquele crente que está lá no campo, assistindo o jogo ou jogando, falando palavrão. Aquele crente que está lá na frente da televisão assistindo o jogo e xingando o juiz, xingando os jogadores, falando palavrão. Esse crente está imitando Jesus? Não está. Porque Jesus não amaldiçoava as pessoas. Jesus não falava mentira. Jesus não xingava ninguém. Jesus não falava palavrão. Jesus, ele falava somente palavras que edificavam a vida das pessoas. Palavras que curavam a vida das pessoas. Palavras que alegravam as pessoas. Quando a palavra de Deus diz que tinha uma mulher que foi pega em adultério e levaram aquela mulher para ser apedrejada.
E tinha muitas pessoas ali querendo apedrejar aquela mulher. Mas Jesus chegou e disse assim: olha, se tiver alguém aqui que não tem pecado, que atire pedras contra essa mulher. E as pessoas jogaram as pedras fora e foram embora. E Jesus olhou para a mulher e falou: mulher, ninguém atirou pedra em você, ninguém te apedrejou? Ela disse: não, Senhor. E ele disse para ela: vai e não peques mais. Quando Jesus chegou lá, Jesus não xingou aquela mulher. Jesus não amaldiçoou aquela mulher porque ela era adulta. Jesus pregou a palavra de Deus para aquela mulher. Jesus ensinou aquela mulher a deixar o adultério. Jesus ensinou aquela mulher a ser uma serva de Deus. Então Jesus falou para aquela mulher palavras que edificaram a vida dela. E a palavra de Deus diz que aquela mulher saiu feliz, porque ela não foi apedrejada. E aquelas pessoas que queriam apedrejar aquela mulher, eles ouviram a palavra de Deus também, porque Jesus ensinou para aquelas pessoas que queriam apedrejar aquela mulher, que eles também faziam coisas erradas e que eles tinham que obedecer os mandamentos de Deus para eles serem salvos também. Então esta é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje. Que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Vamos fazer a oração para agradecer ao Senhor Deus a palavra. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela palavra que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Porque o Senhor quer nos salvar. O Senhor quer, Senhor Deus, que estejamos também salvos aí na glória com o Senhor, Senhor Deus. Quando o Senhor voltar, Senhor Jesus, para levar a tua igreja. Eu peço, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a cada um de nós, que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.